Bom dia, estamos no dia 186 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 13. A destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar em guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Livro 1 de Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmeras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava do lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar e deste ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos, e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, o qual falei a Davi seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. O Santo dos Santos. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro e cobriu o piso do templo com tábuas de ciprestre. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e este interior ele constituiu em santuário,
a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros e essa também era a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas do meio da sala tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira e entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído de todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Oséias, capítulo 8. O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom e o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Como a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los,
e os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhes serviram para pecar. Embora eu lhe escreva minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios.